Olá, meu nome é Laura von Humholtz. E eu sou a Camille Luiza. E essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre Drive My Car, o longa japonês indicado a 4 categorias no Oscar. E a gente já avisa desde o início que esse episódio tem spoilers do filme. Então, se tu ainda não assistiu, pausa por aqui e assiste antes de nos ouvir. Drive My Car foi adaptado e dirigido pelo japonês Ryusuke Hamaguchi, e ele é uma adaptação do conto homônimo do também japonês Haruki Murakami. O conto original tem aproximadamente 40 páginas, e eu sinceramente não entendo como ele transformou algo tão curto em um filme tão longo. Exatamente. O filme dura basicamente 3 horas, mais especificamente 2 horas e 56 minutos, e nele vemos cenas longas e diálogos muito extensos, e por isso, muitas vezes, durante o filme, a gente acaba se perdendo. Eu diria que um ótimo exemplo disso é o primeiro ato do filme. São mais ou menos 40 minutos antes mesmo dos créditos iniciais, que servem basicamente como contexto para as coisas que a gente vê depois daquele salto de 2 anos. Eu admito que ver os créditos iniciais, com quase 1 hora de filme rodando, foi uma coisa bem estranha. Já era aquela coisa de tipo, meu Deus, tá começando mesmo só agora. Mas eu acho que foi interessante da parte do diretor separar bem explicitamente esses atos e transmitir essa ideia quase que de causa e consequência. Então vamos falar do filme? Como a Laura disse, ele tem uma introdução de mais ou menos 40, 45 minutos, e é nesse período que a gente vai se deparar com a perda da esposa, que vai mudar a trajetória do protagonista. Depois que a esposa morre, a gente percebe que o filme vai se tratar sobre perda e luto, e como eles lidam com isso, tanto o protagonista quanto as pessoas que vão entrar na sua vida, como o motorista. O próprio Ryusuke Hamaguchi, ele diz que o que interessa a ele é discutir a condição humana e, sobretudo, estudar como as atrizes e os atores podem dar vida a situações e emoções do dia a dia e provocar reações nos espectadores. E a partir disso, a gente vê essas questões de infidelidade, culpa, vulnerabilidade, etc. Aproveitando que eu falei sobre infidelidade, eu acho que seria interessante a gente começar falando um pouquinho sobre a Otto, que é a esposa do protagonista. Ela tem uma história, digamos, muito peculiar. Logo, a primeira cena do filme é ela contando uma história, e já aviso que essa história não é solta, ela vai se desenvolver ao longo do filme. A gente percebeu desde os primeiros minutos do drama que a relação deles não era firme. A gente percebe que desde os primeiros minutos do filme a relação deles não é firme. Então, a relação deles é uma coisa que desde o início me passou uma certa estranheza. Era uma dinâmica meio estranha, eu não sei se era essa demonstração de afeto um pouco diferente por uma questão cultural, mas a gente assiste um pouco da história e a gente vê o protagonista descobrindo que ele estava sendo traído, e mais um pouco a gente descobre que não foi a primeira vez e que ele sempre soube disso. Então eu acredito que isso justifique bastante dessa dinâmica estranha que eles tinham e essa relação quase que desconfortável que eles tinham. Pois é, e a gente vê aquela conversa que eles tiveram antes dele trabalhar, e com certeza aquilo representaria o possível fim do relacionamento deles. Mas é aí que a gente se depara com uma surpresa, porque quando ele volta do trabalho, ele se depara com a Otto, a esposa dele, caída no chão morta. E aí, com o falecimento dela, a gente acaba que não fica sabendo qual era o real motivo dessa conversa. A gente não fica sabendo se eles iam terminar, o que ia acontecer, se ela ia finalmente confessar pra ele que ele estava sendo traído. Por mais que ele já soubesse, não era uma coisa que a gente percebeu que ela já tinha falado com ele. Então a gente fica nessa dúvida. O que ela queria falar com ele? E além da incógnita em relação à motivação por trás dessa conversa, a gente também tem a incógnita em relação ao final da história que ela contava pro marido. E quando ela morre, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, eu vou passar o resto desse filme sem saber do que se trata. Só que, felizmente, mais pra frente, a gente descobre que ela tava contando essa história pra mais uma pessoa. E aí um dos diálogos que acontece no carro entre Kafuku e Takatsuki é o amante da Otto, em que a gente descobre que ele não era o único amante dela. Porque a cada produção de TV que ela escrevia, ela trazia um amante diferente pra vida dela. E a partir dessa conversa, a gente finalmente consegue saber a continuação da história que ela contava e colocar um ponto final em pelo menos uma das questões que o filme apresenta. E a gente consegue perceber essa vulnerabilidade quando a gente olha pra relação do protagonista com a motorista dele. E falando dela,
vamos falar sobre a motorista Watari. Uma jovem quieta e introvertida, ela nos surpreende quando descobrimos sobre seu passado terrível e a perda de sua mãe. A gente vê que desde o princípio, quando eles se encontram pela primeira vez, o protagonista reluta muito para deixar o motorista dirigir o carro dele. E muito disso eu acho que está na necessidade dele de ter algum controle na vida dele, já que ocorreram coisas que ele não teve o poder de controlar, como o falecimento da esposa e o glaucoma que ele adquiriu no olho. Então, eu acho que o carro dele era a única coisa que ele estava conseguindo manter a segurança e o controle naquele momento. E foi muito difícil para ele ter que abrir mão e deixar outra pessoa tomar o rumo todos os dias do caminho dele. Os diálogos dentro do carro são muito intensos. O próprio diretor comentou isso nas entrevistas, que todas as conversas importantes aconteciam dentro do carro. Elas aconteciam em movimento. E eu achei que isso foi o mais interessante do filme, porque não aconteceram diálogos parados. Muito pelo contrário, são diálogos dinâmicos. Sim, eu acho muito interessante como ele conseguiu criar essas cenas de diálogo em que normalmente a gente tem, no máximo, 2 pessoas conversando e força com que a gente preste muita atenção nas conversas, porque a gente não tem mais pra onde olhar. Realmente, ele faz com que as cenas se construam só baseadas nas relações que as pessoas estão tendo. Mas uma coisa que eu fico muito curiosa, aquela cena em que o ator, aquele mais novo, que é o tecnicamente amante da esposa dele, né? Uhum. Em que o cara aparece na rua e tira uma foto dele, aí ele vai no restaurante atrás do cara. Sim, ele agride o cara e tudo mais, por isso que ele vai preso. Só que aquela cena foi tão rápida. E foi importante, né, de certa forma. Pois é, foi muito rápido. Eu jamais imaginava que ele bateu no cara nesse meio tempo. Eu imaginei, bom, ele deve ter feito o cara apagar a foto, sei lá. Ele voltou em, 20 segundos e no dia seguinte chega a polícia falando, então ele morreu. Fiquei, gente... Nem teria tempo, né, tecnicamente, coisa. Foi muito rápido. Pra ele ter espancado o cara até a morte. Gente, ele fez o quê, sabe? Tão rápido. Exatamente. Eu acho que eles podiam ter botado uma cena maior, ou pelo menos ter mostrado, né? Mas, e na real, de certa forma, faz muito sentido aquele diálogo que eles tiveram, que foi quando ele pergunta pro protagonista por que ele não estava disposto a atuar na peça. Foi justamente nessa noite, amiga. Foi? Então eu não tô louca. Foi isso, ele tem essa conversa com ele, por que ele não tá disposto, até porque eles interpretavam o mesmo papel. Sim. Então eu sinto que, na real, ele sabia que algo ia acontecer. Sim, até porque o mais novo, ele fala diversas vezes que aquele papel não era pra ele, e que ele podia interpretar outro papel, porque ele não sentia que... É verdade, né? Ele fala que, na audição ele atua muito bem, mas que depois ele não tava, se identificando e tal. Sim, tanto que ele fica receoso, né, em assinar o contrato. Tava todo mundo assinando e ele pensa, será que eu devo? Então, e aí ele questiona o protagonista em relação a essa questão de atuar na peça ou não, e ele simplesmente, nem ele tem, explicitamente pra si mesmo o porquê. Uma teoria que eu tive era que ele não queria interpretar o Giovanni porque era o que estava passando pela vida dele no momento. Foi essa a impressão que eu tive. Ele estava muito receoso porque o Giovanni passa basicamente, sentimentalmente, ele passa pelas mesmas coisas que o próprio protagonista. Então, pra mim, a interpretação foi um pouco diferente. Eu acho que, quando eu parei pra pensar em, por que ele se negava tanto a participar da peça, eu acho que era mais em relação a, lembrar do que aconteceu lá atrás, em que, logo depois da morte da mulher dele, ele tava participando dessa mesma peça, e ele se emociona demais, ele sai do palco, e... eu sinto que ele simplesmente considerou que ele não era mais capaz de atuar naquilo porque tinha uma ligação muito forte com a mulher dele. Até porque a fita que ele tinha era a mulher dele falando as falas da peça pra ajudar ele quando ele atuou naquilo no passado. Então, eu sinto que, como ele carregava toda aquela culpa, toda aquela responsabilidade em relação à morte da mulher dele, ele simplesmente não queria, participar daquilo de novo e ter aquela lembrança tão explícita da mulher dele. É uma teoria super válida. Falando agora sobre a peça em si. Ela é uma peça incrível, ao meu ver. Não só porque pelo que ela transmite, mas como ela transmite. Pela diversidade cultural que ela tem. A gente vê que não tem só japoneses na peça. Temos pessoas de outras nacionalidades. Sim, uma das coisas que eu achei mais interessantes no filme foi justamente ver todo esse diferencial dessa peça, esse pluralismo cultural. A gente vê, todos esses atores de nacionalidades diferentes
interpretando na peça usando, tipo, seus próprios idiomas. Então a gente tem japonês, coreano, mandarim. A gente tem uma das personagens interpretando na língua de sinais coreana. Inclusive, ver as legendas que eles colocam durante a peça e perceber essa inclusão tanto com as legendas quanto com a escolha de elenco deles. O elenco em si ele é muito diverso. E é justamente essa diversidade que encanta a gente ao ver a peça e ao acompanhar a produção da peça durante o filme. Principalmente a representatividade PCD, que é muito importante. Nós temos uma personagem que ela será a atriz da peça e ela fala a língua de sinais coreana, como a Laura já disse. E eu acho isso simplesmente genial, porque a gente não vê muito isso nos cinemas, principalmente no cinema ocidental, que é o que a gente mais assiste. Então, eu achei genial. É isso. Então, agora eu acho interessante a gente discutir um pouco as duas cenas finais. Digo duas porque eu sinto que o diretor tentou dar uma conclusão tanto pro protagonista quanto pra motorista. Porque a gente vê a cena dele em que ele finalmente decide interpretar o tio Vanya e eu sinto que isso mostra que ele finalmente decidiu se libertar de toda aquela culpa. Eu acho que talvez até ressignificar aquela memória que ele tinha da mulher. E sobre o final dela, muita gente ficou se perguntando, e eu também, o significado de tudo isso. Porque depois que a cena acaba, a cena da peça, eles cortam pra ela no supermercado. Só que a gente não entende muita coisa, porque, pelo menos pra mim, eu achei que o final acabaria com o final da peça. Porque acabou na peça, acabaria a história. Mas não. Até porque faltaria o final dela. E o que mais surpreendeu todo mundo foi que ela estava com o carro do Cafuco, o protagonista. E isso gerou várias teorias. Pois é, enquanto eu pesquisava um pouco sobre o filme, eu me deparei com diversas pessoas falando as próprias interpretações sobre o final. E tinha muita coisa bem sem noção, mas eu acho que, querendo ou não, é um daqueles finais em que a gente tem que ir muito do que a gente realmente acredita e do que a gente quer pro personagem. Exatamente. E a teoria que eu decidi acreditar foi que ele deu o carro pra ela. E por que eu acho isso? O carro, ele tem um significado muito grande e adquiriu um significado muito grande, não só pra ele, mas também a gente vê que para ela também, porque ela diz que se o carro era importante pra ele, então ela tomaria o maior cuidado possível. Então, na minha concepção, a minha teoria, não sei se vocês decidem acreditar ou não, é que ele deu o carro pra ela, porque ele queria seguir um novo rumo na vida dele. Então ele teria que dar o carro pra ela pra ele poder acabar com essa jornada e seguir pro novo capítulo. Então, eu concordo com isso. E eu acho que, querendo ou não, essa cena final dela também explica muito o final dele. Essa questão dele ter dado o carro pra ela e finalmente, tipo, de certa forma, seguido em frente. Eu acho que essa cena também mostra muito dela resolvendo se livrar de toda aquela culpa que ela tinha em relação à morte da mãe. E um detalhe muito importante que é, enquanto eles estão conversando no carro, bem antes no filme, e ela conta sobre a morte da mãe dela, ela fala sobre ela ter uma cicatriz na bochecha que ela tem desde, não acidente, né, mas quando a casa dela e da mãe foi destruída, e ela diz que ela tem aquela cicatriz justamente como uma lembrança daquele momento. Eu acho que aquilo representa muito toda a responsabilidade que ela sentia em relação ao que aconteceu. E nessa cena final, a gente vê que ela não tá mais com a cicatriz. Eu sinto que é uma forma dela mostrar que ela finalmente decidiu seguir em frente, da mesma forma como ele resolveu seguir em frente, finalmente voltando a atuar. Pegando um gancho do que você disse agora, eu acho que justamente, de uma forma simbólica, o carro era a cicatriz pra ele, assim como a cicatriz no rosto pra menina representava alguma coisa pra ela, eu acho que o carro representava alguma coisa pra ele. E ela estar sem a cicatriz no final e ele estar sem o carro, diz muito, não diz? Com certeza, mostra como eles resolveram finalmente seguir em frente, se libertar de todos aqueles sentimentos ruins e finalmente viver uma vida nova. Então vamos para o momento mais aguardado do podcast. Eu sei que você estava aguardando porque eu também estava. Que é o Oscar e as outras premiações que esse filme foi indicado. Vamos falar sobre eles? Drive My Car é o primeiro longa japonês a conseguir entrar na lista de melhor filme da Academia. E suas 3 outras indicações, que foram melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor filme internacional, fazem dele a produção nipônica mais nomeada da história do Oscar. Além disso, ele conta com diversas indicações, não só no Oscar, mas também em premiações como o Palma de Ouro, o Globo de Ouro, o Japan Academy Prize
o prêmio BAFTA de Academia e diversos outros. São pelo menos 15 indicações ao todo e eu acho isso incrível, porque a gente está vendo cada vez mais a presença asiática no entretenimento. Com certeza, desde Parasita no Oscar de 2020 e o prêmio de melhor diretor em 2021, a gente tem visto esse crescimento da Ásia tanto no entretenimento no geral, quanto nessas premiações importantes que sempre foram muito dominadas pelos Estados Unidos. Sim, e querendo ou não, é uma representatividade que é muito importante. Como você disse, o Oscar e todas essas premiações ocidentais, elas são dominadas pelos Estados Unidos. E a gente torce para que esse movimento continue e que nos próximos anos a gente consiga ver cada vez mais produções de outros países ganhando espaço dentro dessas premiações. E agora falando um pouquinho sobre o que os críticos de cinema acham de Drive My Car, dos 10 filmes indicados na categoria de melhor filme do Oscar, ele tem a melhor avaliação no Rotten Tomatoes, com aprovação de 98% da crítica. A aprovação do público geral é de 81%, o que me surpreendeu bastante. Porque, pelo menos pra mim, é um filme que exige uma certa paciência. Ele é meio parado, ele é consideravelmente mais longo do que os filmes que a gente tem visto, sendo lançados recentemente, e trata de uns temas meio pesados, como o luto, a culpa, enfim. Porém, também é um filme que não tá disponível realmente pro público geral mesmo. Ele ainda não tá em nenhum serviço de streaming, e ele não tem nem previsão de chegar aqui no Brasil. Então eu sinto que quem assistiu é porque realmente tinha interesse e talvez isso justifique um pouco essa aprovação tão alta do público. Sim, exatamente. Tanto que a gente até estava conversando antes do podcast, e foi um filme muito difícil de ver, porque a gente geralmente está acostumado com os filmes de 1h30, no máximo 2 horas. Agora 2 horas e 56 minutos? Difícil. E agora a pergunta que não só eu me fiz, mas também muitas outras pessoas que assistiram os filmes e acompanharam as indicações e as premiações fizeram é: será que Drive My Car será o próximo Parasita? Quando eu vi que Drive My Car estava indicado como melhor produção internacional e era um filme japonês, eu admito que eu também fiz essa ligação e me perguntei a mesma coisa. Até porque eu comecei a ver Drive My Car sem fazer a mínima ideia do que o filme se tratava. Mas eu acho que a comparação ela não faz muito sentido. Realmente ela é baseada só em, 2 diretores asiáticos que acabaram sendo indicados como melhor filme. E eu acho que apesar de Drive My Car ter esse potencial pra ganhar essa principal indicação ao Oscar, não é uma pergunta que a gente deveria estar se fazendo, porque eles são filmes muito diferentes e eles são bons, cada um do seu jeito, sabe? Sim, sim. Eu não vi Parasita, mas eu confio plenamente nessa palavra. Muito obrigada. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, no Instagram, no Twitter e leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Lucas Anella e ele foi roteirizado por Camille Luiza e Laura von Humholtz. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.